Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre o tecido conjuntivo, a parte tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito denso e frouxo, modelado e não modelado, e os tecidos especializados, tecido conjuntivo especializado, que são os tecidos adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e linfático. A gente vai começar pelo sanguíneo e linfático, depois adiposo, que é muito rápido, pouca coisa, cartilaginoso e ósseo. Provavelmente cartilaginoso e ósseo devem ficar para a nota 2, beleza? Então vamos começar aí. Show? Bom, o tecido conjuntivo, conforme eu já falei, ele está assim dividido. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele se divide em frouxo e denso. Os tecidos conjuntivos especiais são tecido adiposo, tecido sanguíneo e linfático, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo. Todo tecido conjuntivo ele tem formas celulares diferentes e por isso grande quantidade de substância intercelular. Então ele está constituído de células, está constituído de fibras e está constituído de uma substância fundamental, da matriz substância fundamental, que é essa quantidade, essa substância intersticial aí entre as células. A origem embriológica do tecido conjuntivo é do folheto embrionário mesodermo, ou seja, folheto intermediário que fica entre o ectoderma e o endoderma. Então, por ele ser de origem mesodérmica, ele se caracteriza por preencher os espaços intercelulares do corpo. Então, o tecido conjuntivo ele vai estar sempre entre os demais tecidos, conferindo sustentação, conferindo conjunto, conferindo preenchimento, e ao preencher essas áreas entre as interfaces de outros tecidos, ele caracteriza esse conjunto orgânico do nosso corpo, nessa parte de preencher, sustenta, porque ele fica embaixo do tecido epitelial ali. Então a gente tem tecido epitelial aonde? Tecido epitelial externo, tecido epitelial revestindo cavidades, tecido epitelial revestindo os tubos. Então toda essa área que tem tecido epitelial, a gente sempre vai ter por baixo, sustentando o tecido epitelial, esse tecido conjuntivo. E por ele ter formatos celulares diferentes, entre ele há grandes espaços celulares, isso permite uma circulação de substância intercelular viscosa, essa substância viscosa, então já é uma ultra barreira do sistema imunológico, por conta de, se caso um patógeno passar por essa primeira barreira que é o tecido epitelial, já vai encontrar uma certa viscosidade nessa substância intercelular, o que já dificulta um pouco o transporte, o caminhar desse patógeno. Então também faz um papel ali de defesa secundária. Então essa é a origem. Então, por ter essa origem, tem como característica preencher espaços intercelulares do corpo, ser importante entre os demais tecidos, conferindo sustentação em conjunto. Classificação do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito, como eu já falei, está dividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Os tecidos, o tecido conjuntivo especiais ou especializados são tecido adiposo, tecido sanguíneo, ósseo e cartilaginoso. O sanguíneo está escrito com trema aí, mas isso aqui já caiu. Tá certo? Vamos para o próximo. Tecido conjuntivo frouxo. Primeiro, como nós falamos lá na parte inicial da origem mesodérmica,
por ele ter essa capacidade, né, de estar baseando, de estar sustentando, ele sempre vai, quem tem essa função de preencher espaços é o tecido conjuntivo frouxo. Então ele vai ocupar os espaços que não foram ocupados por esse tecido, né, fazendo que está essa interface entre tecido, esses espaços que ficam, serão ocupados pelo tecido conjuntivo frouxo. Então uma das funções é preencher espaços não ocupados por outros tecidos. Próximo. Como eu falei, todo tecido epitelial, todas as células epiteliais, elas estão baseadas em quê? A gente tem aqui, ó, vou pôr bem, acho que aqui vai dar. A gente tem o tecido epitelial, né? Células justapostas, né? Dando exemplo da células de revestimento. Então aqui tem um núcleo, aqui tem outro núcleo, né? Só para que vocês entendam, né? Deixa eu mudar a cor aqui, vamos fazer de azul. Aí a gente tem aqui a lâmina basal, né? Que é aqui, fica embaixo de todo o tecido conjuntivo, todo o tecido epitelial. E aqui em verde a gente tem tecido conjuntivo. Aqui é tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, primeiro, né, que vai preencher espaços e apoia e nutre as células, não só, aqui eu estou dando o exemplo de células do tecido de revestimento, mas as glândulas também, a gente tem então a prancha de mamária, que a gente vê o tecido epitelial, ao redor dele tecido conjuntivo frouxo e logo depois tecido conjuntivo denso. Então geralmente abaixo do tecido conjuntivo frouxo, né, a gente vai ter o tecido conjuntivo denso. Tá ok? Próxima função. Esse tecido ele envolve nervos, músculos e vasos linfáticos, sanguíneos e linfáticos, né? Então a gente vai ver, por exemplo, lá nos músculos, a gente tem os fascículos, né? Que são formações de feixes, e ao redor dele, né, uma capa, uma membrana que recobre, né, esse feixe de fibras musculares. Quando você pega um músculo inteiro, a gente observa que tem uma membrana branca recobrindo toda a carne, né? O músculo, a carne, é a parte muscular, e ao redor dele a gente vai ver que tem o quê? A gente tem um tecido muscular. Então vamos tentar desenhar um músculo aqui. Esse mouse também atrapalha. Vamos lá. Aí você tem o músculo, né? Que é assim, mais ou menos, né? Aí aqui você tem as fibras, também são tecidos conjuntivos, né? Tendões, ligamentos. A gente vai falar mais para frente um pouquinho dessas fibras. E aí, recobrindo aqui assim, geralmente a gente vê o que? Uma membrana fina, branca. Isso é tecido conjuntivo. Por quê? Tecido conjuntivo frouxo e que faz, né, essa função de recobrir músculos e nervos e vasos. Próximo. Ele estrutura muitos órgãos e desempenha importante papel no processo de cicatrização. Bom, vamos falar aqui, ó. A parte estrutural são algumas membranas que recobrem alguns órgãos, tá? Então isso é a parte formada por tecido conjuntivo frouxo. E por que ela tem um papel importante no processo de cicatrização? Imagine você isso aqui, ó. A pele está aqui, certo? Tecido, células epiteliais. Aqui a gente tem a lâmina basal, tecido conjuntivo frouxo. Se você sofre uma abertura na pele, né, que atinge aqui a parte epitelial, quem é que vai nutrir isso aqui? Quem é que vai trazer substâncias essenciais para o processo de cicatrização? Todos nós já ouvimos falar que a cicatrização sempre ela vem de dentro para fora. Então, quando você escuta isso, é porque o tecido conjuntivo frouxo
está criando condições, está levando substâncias essenciais à formação de nova carne, de nova matéria viva para poder fechar essa barreira, esse buraco, essa quebra na barreira principal do nosso organismo. Gente, qualquer dúvida, né? A gente vai ter o site, vai ter o chat, tem o Zap aqui. Estou tentando ter um outro programa aí que seria muito bom a gente, mas esse ele é limitado a 40 pessoas. Não sei se daria para todo mundo, que é o Zoom S. E aí a gente fala, todo mundo olhando na tela, seria uma coisa bem bacana. Vamos ver se a gente consegue fazer isso na próxima aula. Bom, isso aqui é uma coisa meio que óbvia, né? Se ele preenche espaço, se ele envolve nervos, músculos, vasos linfáticos e sanguíneos, né? O que acontece? É o que vai ter, né, uma maior distribuição no corpo. Então é o tecido que se encontra mais distribuído no nosso corpo, e a sua substância intersticial, a sua substância intercelular, a matriz fundamental, vamos dizer assim, como eu falei, ela é bem viscosa, né? Ela é viscosa e muito hidratada, ou seja, ela tem muita água. Isso auxilia também a questão do que eu falei anteriormente. Auxilia na defesa orgânica. A viscosidade dessa substância atrapalha a passagem de patógenos. Não que vai evitar, é óbvio, né? Tem patógenos que são um grau de virulência muito alto e consegue ultrapassar essas barreiras iniciais aí. Outra função. Essa viscosidade representa, de certa forma, uma barreira contra a penetração de elementos estranhos no tecido, que eu acabei de falar. Então, ele auxilia o sistema imunológico, auxilia a nossa defesa orgânica. Tá? É constituído por 3 componentes principais, aqueles que nós já vimos anteriores: células de vários tipos e tamanhos e formas. Se é de vários tipos, tem vários tamanhos, várias formas. Isso, consequentemente, permite um espaço entre eles maior. Consequentemente, tem muita substância intercelular, muita matriz, né, que é essa substância. E 3 tipos de fibras que a gente vai falar, que é o colágeno, fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Vamos adiante. Bom, aqui a gente vai ver uma prancha, uma lâmina, mostrando exatamente aquele desenho que eu fiz. Epiderme, lâmina basal, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Então, é isso aqui, ó. Conforme eu mostrei para vocês, ó, a gente tem aqui a epiderme, né? Notem que a gente tem as células aqui bem juntas, pouca substância entre elas, né? São células de tecido pavimentoso, porque estratificado pavimentoso, que nós temos aqui várias camadas celulares. Aí aqui a gente tem a lâmina basal, que vai ficando entre o conjuntivo e o epitelial. Nessa área a gente tem o conjuntivo, aqui um vaso sanguíneo, e aqui o limite com o tecido conjuntivo denso. E notem, aqui já dá para vocês observarem, aqui eu não sei como é que está ainda essa final da linha aqui, por causa da câmera, mas notem a diferença, que por que aqui é frouxo e por que aqui, por que aqui é denso e por que aqui é frouxo. Observem a diferença entre as células do tecido denso, ela tem maior densidade, elas estão mais coesas, mais agrupadas, enquanto que as células do frouxo
são mais espaçadas. Isso permite uma melhor fluidez da substância intercelular entre essas células para poder nutrir as células epiteliais. Esse material espaçado aqui, essas áreas em branco aqui, ó, né, onde que a gente vê o espaço entre as células, essa substância aqui, ela é ricamente hidratada, né, tem água, e ela tem uma viscosidade que forma uma barreira já secundária e mais profunda, caso ocorra uma transposição dessa primeira barreira por patógenos, micro-organismos causadores de doenças, ou um agente estranho qualquer. E quando ocorre uma abertura, né, numa região, toda a substância ela vem do frouxo para cá. Por isso que a cicatrização ela sempre vai acontecer nesse sentido, né? Isso aqui vai sendo novamente preenchido por células epiteliais, graças ao que? A nutrição que é dada pelo tecido frouxo, pelos nutrientes que são trazidos em maior quantidade a essa área, né? E aqui volta à região normal que era antes, em função dessa cicatrização. Bom, aqui a partir desses slides a gente vai começar a falar dos fibroblastos, macrófagos, células do tecido conjuntivo frouxo. Essas duas células elas se diferenciam de acordo com a sua forma, com o seu tamanho e com o tamanho nuclear, né? E com a função que exercem em função da sua forma e do seu tamanho. Então a gente tem primeiro os fibroblastos. Fibroblastos são células com características, parece uma estrela, tem um núcleo muito grande, tá? E são responsáveis por por sintetizarem proteínas, está bem claro aqui, ó. Tem a função de fabricar, de sintetizar, de produzir e secretar as proteínas que vão constituir as fibras e essa substância intercelular. Então a gente costuma falar que eles são células metabolicamente ativas. Por quê? Porque não param. Então, quando a gente fala de fibroblasto, fibra, são células que têm a capacidade, células que vão constituir, vão compor, vão estruturar as fibras, que é uma dos 3 componentes do tecido conjuntivo. No caso dos fibroblastos, eles se caracterizam como forma estrelada com núcleo grande. Tá? Qual a função? Sintetizar e liberar proteínas que compõem as fibras e a substância que compõe a substância amorfa. A gente tem aqui quiescente significa repouso. Então fibrócitos são células mais jovens que vão originar os fibroblastos. Os fibrócitos, a gente fala que eles são metabolicamente quiescentes, ou seja, inertes, né? Estão em repouso. Diferente dos fibroblastos, que são metabolicamente ativos. Então a gente tem aqui, ó, esses aqui, ó, são os fibrócitos. Desculpem, os fibroblastos. Tá? A gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, tem aqui, né? Esses são os fibroblastos. Olha lá, forma estrelada, né? Aqui, ó, a gente observa que tem alguns frisos aqui, outros aqui. Então tem uma forma de estrela, né? Que é esse aqui, ó, esses dois aqui. E com uma outra característica, deixa eu mudar a cor aqui, vamos pintar esse legal. O núcleo é grande, olha aqui, o tamanho do núcleo. Aqui ele ainda está cortado, né? Fizeram um corte assim, e assim. Então esses são os fibroblastos. Agora a gente vai ver os macrófagos.
macrófagos são células com a responsabilidade de limpar os tecidos. Então são os primeiros a atuarem na defesa do organismo. São eles que vão ter a capacidade de abraçar bactérias que são patógenos e morrer junto com elas, de fazer a limpeza do tecido, ou seja, os restos de células mortas. Então eles fazem o papel de quê? Primeira defesa, quando o patógeno penetra, de se englobar, ela utiliza seu citoplasma, ela faz expansões citoplasmáticas chamadas pseudópodes, e essas expansões citoplasmáticas, por isso essa característica de serem ameboides. Então ela funciona da seguinte forma. Olha aqui, ó. Então são grandes e ameboides. Isso faz com que elas, por serem ameboides, ela não tem uma forma única, né? Ela tem um formato mais ou menos assim, ó. Ela é ameboide, tem um formato ameboide. Célula grande, né? Também tem um núcleo grande, a gente vai ver ali. Deixa eu só colocar aqui. E aí essas expansões citoplasmáticas, o que ela faz? Ela vai lançando esse citoplasma, né? Ela vai fazendo com que esse citoplasma fique maior, e isso permite que ela se movimente. Ela vai fazendo isso. E aí ela vai se movimentando por entre as células. Por isso que se fala que ela tem uma aparência ameboide. Está sempre à procura de bactérias e restos celulares para fazer essa limpeza. Então, quando ela encontra, ela também usa esse aqui, vamos supor que aqui esteja um resto de célula. Ela lança os pseudópodos e aí fecha aqui, forma um vacúolo digestório aqui. E com a bactéria a mesma coisa. Tá? Só que com a bactéria muitos macrófagos morrem, por isso que forma aquela secreção purulenta. Qual a função? Limpar o tecido, fagocitar agentes infecciosos. O que é fagocitar? A fagocitose é justamente isso aqui que eu mostrei. É quando ela lança os seus pseudópodes, ela expande o seu citoplasma e engloba uma substância. Então ela faz algo mais ou menos assim. Deixa eu terminar aqui, aí eu desenho. Identificam as substâncias. Isso aqui é interessante, ó. Elas ajudam também o sistema de defesa. E aí eu vou fazer uma situação hipotética aqui, uma comparação para vocês entenderem melhor qual o papel dos macrófagos para alertar o sistema de defesa. Primeiro que ela atua englobando bactérias, conforme eu falei aqui no processo de fagocitose. E segundo é que elas emitem um alerta a partir do momento que elas se acoplam a essa bactéria para que o sistema de defesa destrua, e acaba destruindo também o macrófago. Na indústria bélica atual, o que se faz para evitar a destruição de locais civis? Quando uma nação guerreira ataca outra, elas emitem um laser, um ponto luminoso, quando detectam estrategicamente um local, e aí quando os caças liberam os seus mísseis, eles vão direto naquela marcação que foi feita. Isso evita que sejam atingidas escolas, hospitais, etc. Então é como se ela fizesse esse papel. Ela, ao englobar uma bactéria, ela emite um sinal ao sistema imunológico, ao nosso sistema de defesa, para destruir, já que ela está acoplada com a bactéria. E aí as células vêm e destroem aquilo ali. Então ela tem um papel fundamental na defesa do organismo, que é a primeira, seria a primeira tropa, a infantaria, chegar ali e destruir aquela bactéria, e quando não consegue, ela faz com que o sistema de defesa destrua. E aqui tem o macrófago. Vou de azul aqui para vocês entenderem. O macrófago é essa célula toda aqui, ó. Olha o tamanho dela. Ó. Outro macrófago aqui, ó.
Tá? Aqui tem outro. Então, essas células, elas ficam transitando entre os grupos celulares. Quando eu falei da fagocitose, a fagocitose ela acontece da seguinte forma, né? Você tem a célula, o macrófago, o núcleo. Então, quando ela identifica um agente estranho, o que ela faz? Ela fagocita isso. Como? Ela emite uma expansão citoplasmática, ela expande seu citoplasma, né, para poder abraçar esse material, seja ele o que for. Tá? Vamos ver aqui. Tem muito bem o desenho, não, mas aqui englobou a coisa. E aqui se fecha. E aqui forma um fagossoma. Então, esse processo é realizado por essas células para que ocorra a limpeza do organismo, não só como bactérias, mas também restos celulares, células mortas, fragmentos de células que não vão ser utilizadas, e aí ela faz a limpeza do organismo. Tá ok? Então, aqui a gente vai ver os fibroblastos em comparação com os macrófagos, né? A gente observa aqui, vou pegar a canetinha aqui, né? Olha como é o formato. Amarelo, não dá para ver. Pega aqui preto. Aqui, ó, formato ameboide. Esse formato ameboide é do macrófago. A gente observa que ele está dentro de um tubo de colágeno, que é um tipo de fibra, né? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. E essas células se diferem muito dessas aqui. A gente observa aqui, ó, o fibroblasto, né? Aí depois eu vou mostrar para vocês lá na frente, né, como que fica os fibrócitos, né? Até como a gente viu anteriormente, os fibroblastos eles são metabolicamente ativos e os fibrócitos são metabolicamente quiescentes, ou seja, em repouso. Então, lá na frente a gente vai ver como que isso se altera para fibroblasto, tá? É bem bacana. Bom, aqui a gente vai falar dos tipos de fibras e do tecido conjuntivo denso, modelado e não modelado. Então, de acordo com as fibras, esse tecido pode ser classificado como não modelado e como modelado. Então, aqui, ó, a gente tem as três. A gente vai falar do não modelado, tá? Aqui. E a gente vai ver as três fibras. Então, aqui, ó, essa em marrom aqui é a fibra reticular. Por que reticular? Primeiro que ela forma um filamento, né, mais fino. E ela, ao se enrolar nas fibras colágenas, ela forma um retículo. Então ela é chamada de fibra reticular, tem reticulina. A fibra elástica, que é essa em azul, ela está se trançando no meio do colágeno aqui, ela tem elastina. Então ela tem o quê? Ela é mais elástica, né? Ela tem a capacidade de ter essa elasticidade. A reticulina, ela dá união, ela dá coesão. Por isso ela está junto aqui, então ela está coesa, ela está se unindo ao colágeno. E a fibra colágena são as que são mais resistentes à atração, que são as que formam os tendões, ligamentos, que a gente vai falar mais para frente. Então, o tecido não modelado ele é formado por fibras colágenas entrelaçadas, dispostas em feixe. Então, isso aqui é um feixe. Tá? Não estou dizendo que aqui seja modelado, porque aqui estão as três juntas, mas aqui um feixe. Então, aqui tem várias fibras, né? Que não tem uma orientação fixa, ou seja, tu vai para cá, vem para cá, né? Ou seja, elas estão em várias orientações, vários caminhos, ficam entrelaçadas e elas vão conferir o que? Conferem resistência, né? Ou seja, a parte de tração, por isso que elas estão junto a músculos e ossos, e também confere uma certa elasticidade.
Na parte interna do nosso organismo, ela forma também parte da derme, que é o tecido conjuntivo da pele, né, que é a parte mais profunda ali, lá no desenho tecido epitelial, que tem os folículos pilosos, que eu mostro o pelo, que eu falo da queratinalização da parte da epiderme, aí vem a derme, logo abaixo, onde aparecem as terminações nervosas livres, onde aparecem os receptores, onde aparecem os vasos sanguíneos, ali é a derme. Então a derme é o que? Tecido conjuntivo da pele. Tá? Esse tecido forma também os envoltórios de diversos órgãos internos. Então vamos ver mais para frente quais são. Deixa eu só colocar aqui. Aqui a gente vê o modelado. Então o modelado, olha só, formado por fibras colágenas, dispostas também em feixes com orientação fixa. Então aqui, ó, a gente vê que tem orientação fixa, tá numa orientação só, né? Aqui a gente vê aqui, ó, ligando o osso ao osso, né? Então aqui, ó, liga o osso ao osso e a parte dos ossos da mão. Então ela tem uma orientação fixa, dando ao tecido característica de maior resistência à tensão. Então, nesse caso, por ligar músculo a ossos e ossos a ossos, nós temos o que? Uma característica desse tecido modelado de fazer o que? Ele dá mais resistência à tensão do que o anterior, do que o não modelado. Tá? Então, o modelado ele não está nesses órgãos que a gente está observando aí, por exemplo, que necessitam de uma resistência maior, porque suportam todo o organismo, suportam todo o corpo, é o que nos permite locomover, se movimentar, então eles têm que ter uma resistência muito maior do que o anterior. Apesar do outro ter uma resistência, ter elasticidade, esse aqui, o modelado, ele por ter um feixe de fibras colágenas disposta com uma única orientação fixa, né? Diferente do outro que, além de ser entrelaçada, tem várias direções, né? Ele ocorre aonde? Nos tendões e nos ligamentos. Isso aqui, com certeza, é uma questão de prova. Tendão. Isso aqui é um tendão. Então, um tendão liga o quê? Liga. Isso aqui é um tendão. Então, ele está ligando o músculo ao osso, né? Está fazendo essa ligação aqui. Então, tendões ligam músculos a ossos. Lembra que eu falei de tecido conjuntivo aqui, ó? Essa parte branquinha que fica aqui é tudo tecido conjuntivo. Então, tendões ligam o músculo ao osso. Ligamentos ligam ossos a ossos. Então formam as cápsulas, cápsula articular, a gente vai ver que tem ligamento aqui, e esses ossos, né, a gente tem uma ligação entre eles, das falanges, que são ligados aos ossos metacarpos da mão. Aqui a gente já vê outro pedaço de tendão aqui, de ligamento aqui, né? Aqui é ligamento. Todos esses aqui são ligamentos, tá? Então ligamentos ligam osso a outro osso, tendões ligam músculo a ossos. Questão de prova, não sei como vai ser colocado. Pode ficar atento a isso aí. Beleza? Então aqui, ó, comparando o modelado e o não modelado, com duas imagens aqui, que a gente vê fibras colágenas, aqui vê fibroblasto, né? Essa região aqui é um fibroblasto, aqui fibras colágenas, aqui fibras colágenas, vaso sanguíneo, tá? Desculpe. Então aqui, ó, o tecido conjuntivo denso não modelado, olha como é que ele é diferente, né? Olha o denso modelado como ele é. São uma direção única,
são mais organizados, né? A gente observa que tem sempre uma única direção, aqui são em várias direções, não tem uma orientação fixa, aqui já tem, tanto que ele está mais compactado, mais coeso, mais denso. Essa é a diferença entre os dois. Tá bom? E aqui a gente entra nos tipos de fibras que nós citamos aí. Então nós temos as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. As fibras elásticas são um pouco amareladas, tá? Aqueles reticulares é só questão de corante. Então o colágeno dá resistência, então ele estrutura, né? A gente observa aí que tem vários cosméticos à base de colágeno. Por quê? Porque auxiliam a estruturar a flacidez da pele, né? Para as pessoas, nós quando vamos nos envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco da elasticidade, né? E da resistência de alguma parte, e a gente as pessoas começam a usar cosmético à base de colágeno. Então, o colágeno ele é mais estrutural, ele dá mais resistência, ele é uma proteína que dá consistência, resistência, atração, ele dá uma melhor organização, vamos dizer assim, celular, e isso compacta mais, dando essa resistência que nós precisamos. Já elástico, o nome já diz, ela é mais maleável, ela tem elastina, ela tem uma capacidade de se flexibilizar, não que o colágeno não tenha, tá? Até porque ele liga músculo nos tendões, músculos a osso, então ele tem uma certa flexibilidade, porém não tanto como a elástica. A elástica, ela não está lá, o nome já diz, ela não é mais delgada, bem mais filamentosa do que o feixe de colágenos. Ela é um pouquinho mais grossa que a reticular, mas ela tem elasticidade. Então isso caracteriza o quê? Permite ter essa flexibilidade, uma maior flexibilidade, uma maior maleabilidade do que o colágeno, que é mais resistente. Porém, também tem uma certa flexibilidade por conta dos tendões e ligamentos. Já a reticular, que é a reticulina, ela causa o quê? Ela permite a coesão. Nós vimos lá que ela está envolta em fibras de colágeno, né? Ela fica envolta a essas fibras aqui, se tornando até um filamento, um retículo, por isso o nome reticular. Todas são produzidas por fibroblastos, que são células específicas do tecido conjuntivo. Por isso que ali, quando a gente viu as duas pranchas anteriores, né, no outro eu esqueci de mostrar, mas ali a gente tem fibroblastos. Por quê? Os fibroblastos, lá atrás, vamos lembrar, fibroblastos são células estreladas com núcleo grande que sintetizam, produzem e secretam proteínas que formam as fibras. Então, lá atrás a gente precisa, por isso que é bom a gente estar sempre indo e voltando, para que vocês entendam melhor todo o contexto do assunto. A gente vai ver lá na frente que a gente vai falar de fibrócito, que eu já falei lá atrás. Qual a diferença do fibrócito, que é mais quiescente, que ele está inerte, e o fibroblasto é mais metabolicamente ativo? Então, a gente vai falando e vai voltando, né, para que vocês entendam o contexto geral do assunto. Tecido conjuntivo frouxo e denso, né? Aqui é interessante, porque aqui a gente vê dois tipos de tecido. Primeiro, que aqui a gente está fazendo de uma glândula mamária, né? Que é a região aqui, dá para ver bem a parte, e as glândulas, né? Aqui é tecido epitelial. Usar vermelho, com vermelho ninguém vê nada, né? É borracha também agora, cismou de não funcionar. Vamos mudar para... Vamos usar aqui o azul, o azulzinho. Fica mais. Então aqui, ó, tecido epitelial, tecido epitelial, ó. Tecido epitelial. Aqui, ó, tecido adiposo, células de gordura, né? São células grandes. Isso aqui é células de gordura, tá? Células
adiposos. Aqui tecido epitelial, né? Tecido epitelial glandular, aqui todos esses aqui. Lembra que eu falei lá no início que o tecido conjuntivo frouxo, ele baseia, né? Ele fica logo abaixo do tecido epitelial, né? Entre os dois está a lâmina basal, é a membrana basal. Então aqui, ó, vou mudar de cor aqui. Esse aqui, ó, é tecido conjuntivo frouxo, tá? Aqui, ó. Aqui, tecido conjuntivo frouxo. Notem, se vocês observarem, em comparação com o denso, que é todo esse aqui, tecido conjuntivo denso, notem que o frouxo tem mais espaço entre as células, né? Essa parte mais clara. E o tecido conjuntivo denso, o nome já diz, ele tem uma maior densidade. E aí a gente observa aqui, em comparação aos dois, que aqui tem mais espaço entre as células do que aqui. Aqui há uma maior densidade celular, né? Mas também tem substância entre as células, né? Que a gente observa aqui, ó, esses espaços em branco aqui, é onde tem substância intercelular, né? Então, aqui dá para vocês complementarem aquela nossa primeira aula em termos de tecido epitelial e tecido conjuntivo, né? Então a gente tem aqui o tecido conjuntivo, deixa eu mudar a cor aqui, ó, bem aqui assim no limite, em amarelo, né, a gente tem a lâmina basal. Se vocês olharem bem, né, fica uma camada bem fina aqui ao redor, que é a lâmina basal, que divide, é a parte limítrofe entre o epitelial e o conjuntivo frouxo. E lá atrás eu falei que o conjuntivo frouxo está logo abaixo do tecido epitelial, que é ele que faz a nutrição, é uma defesa secundária, né, porque essa substância intercelular aqui ela também é viscosa, ela é muito hidratada e consequentemente isso auxilia o sistema de defesa, e tem macrófagos, que é a primeira célula do sistema imunológico, que vai atuar ali em cima de bactérias e de restos celulares também. Então a gente vê que tem todo um contexto de sistema imunológico, de tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, histologicamente falando, a gente vê uma organização bem complexa, né? Se vocês observarem bem a complexidade, apesar, né, dessa complexidade, quando você olha uma lâmina dessa, fica fácil de você entender tudo aquilo que foi falado lá atrás, do tecido epitelial ele ser um tecido de revestimento. Então aqui a gente vê que além dele ser o tecido glandular, ele também reveste, né? Vamos pôr aqui uma cor diferente, ó, aqui internamente, porque aqui é uma cavidade, e a glândula ela é a partir de um tecido epitelial, eu tenho um revestimento ali, um tecido epitelial de revestimento. Então dá para a gente entender tudo isso aqui, de tudo que foi falado, numa única lâmina, numa única prancha aqui. Adiante. Não sei para que eu faço essas coisas. Ficar assim, aí tem que ficar aqui, ó. Aí fibra colágeno. Aí aparece a lâmina. Aí aparece o... É só para me dar trabalho mesmo, mas vamos lá. Bom, aqui uma foto micrográfica, né? Uma fotomicrografia, tá, quer dizer, está aumentada muitas vezes, de uma preparação por distensão de mesentério, ou seja, o mesentério está lá na região do intestino, corada pela resorcina fucsina. Resorcina fucsina é um corante que é utilizado quando você faz os cortes histológicos para auxiliar você a corar aquilo que você deseja observar no microscópio de forma mais clara, mais transparente possível. Então ela fica corando, porque as células, as membranas têm a capacidade de absorver esses corantes. Não precisa se preocupar com o nome de corante, isso aí não cabe a nós aqui, apenas para que vocês tenham conhecimento. Então aqui a gente tem uma rede de fibras que vão se ramificando, né? Então aqui a gente tem essas mais finas, né? São as fibras elásticas, né? Formando toda essa rede aqui. A gente vê aqui, ó, tudo isso mais filamentosa são fibras elásticas.
Já as fibras de colágeno, a gente olha aqui, que elas cruzam, né? Essa que parece uma sombra, e elas além de serem feixes, né? Que a gente observa aqui, ó, elas estão em várias direções. Aqui tem uma, não dá cor, né, Léo? Pô, fica tudo igual. Então aqui, ó, a gente vê por essas sombras aqui, ó, que a gente tem, né, outras fibras, ó. Aqui tem uma, ó, né, como a gente viu lá anteriormente. Aqui já tem outra. Aqui tem outra. Então elas acabam se entrelaçando. Aqui tem uma bem grande aqui, que está dando para ver bem nítida aqui, outra aqui, ó, outra aqui, né? Há os fibrócitos, essas células aqui são fibrócitos, né? Fibrócitos, desculpem, fibroblastos. A gente observa aqui, eu só estou mostrando o núcleo, né, para vocês saberem onde que tem as células. Então aqui fica bem claro, né, a gente observa bem o entrelaçamento das fibras de colágeno e as fibras elásticas mais delgadas também, formando mais uma rede aí. Gente, aqui embaixo, ó, tem a fonte de todas essas fotos que eu utilizo, tá? Essas não são fotos minhas, não, e aqui eu dou crédito a essa professora aqui, que é o justo que a gente tem que fazer toda vez que você monta um material, né? Tanto a parte de texto, que é ambas as coisas. Esqueci até de citar lá em cima, quando você não faz a referência lá no final, é sempre importante você, ao preparar um material que você vai utilizar, dar crédito a quem é dono do material. Então está aqui a fonte, tanto da foto quanto do texto, é dessa professora aqui, tá ok? Então é sempre importante você estar citando. Bom, vamos falar aqui das fibras elásticas. Bom, sei que alguém ainda pode me perguntar o que são anastomoses. Anastomose vem do grego anastomosis, que significa abertura, embocadura. A gente tem alguns tipos de anastomoses, que significa comunicação normal entre dois vasos, duas veias, dois espaços ou dois órgãos, né? Então você tem anastomose intestinal, você tem anastomose arteriovenosa, você tem anastomose heterocládica, homocládica, enfim, tem vários tipos aí de anastomoses, que significa comunicação entre dois órgãos. Por exemplo, anastomose arteriovenosa, comunicação de uma artéria com uma veia. Anastomose intestinal, do intestino, enfim, só para que vocês saibam aí o que é anastomose. Depois vocês podem também pesquisar. Gente, vocês têm que entender o seguinte: a gente tem pouco tempo, os slides são poucos, eu procuro acrescentar nas minhas explicações, explanações ainda muito mais coisas, mas cabe a vocês também a pegarem os livros, darem uma lida, estudarem um pouco mais profundamente para compreenderem melhor todo esse assunto aí, ok? Então as fibras elásticas, elas são longos fios de uma proteína chamada elastina, né? Que vai conferir o que?
elasticidade ao tecido conjuntivo frouxo, completando a resistência das fibras colágenas. Então aqui a gente pode ver, ó, fibras elásticas e aqui os feixes de fibras colágenas, né? Várias direções, e essas mais finas aqui, ó, em vermelho aqui, são as fibras reticulares, né, que se envolvem aqui nas fibras colágenas. A substância fundamental, ou seja, a substância que circunda as células, as fibras, né, a substância intercelular do tecido conjuntivo, ela tem uma estrutura histológica, por isso ela é considerada amorfa, né? Histológica, parte tecidual, ela vem do próprio tecido, é uma substância amorfa e é constituída pelas proteoglicanas e as glicosaminoglicanas. Então, PG e CAG, que são proteínas aí que constituem essa substância aí, que é toda, ela tem uma consistência viscosa, ela é hidratada, ela circunda as células e as fibras no tecido conjuntivo, como eu falei lá no princípio. No tecido conjuntivo, por ter vários formatos celulares, nós vimos aí amebócito, fibrócito, isso confere, e mesmo ali entre as fibras, um espaçamento maior entre essas células, diferente do que acontece no tecido epitelial, e a gente viu ali a lâmina da glândula mamária. Isso confere o que? Uma maior quantidade de substância intercelular entre as células, e essa substância ela é importante para a nutrição do próprio tecido epitelial, que está logo acima, né? Então aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês, falado para vocês lá atrás, e aí a gente vem aqui, ó, isso aqui é um fibroblasto, tá? Uma célula grande, estrelada, né? Com vários segmentos, a gente observa aqui, o núcleo é grande, tá? A gente observa aqui, em comparação com esse fibroblasto quiescente, que é chamado de fibrócito. Então, os dois são fibroblastos, só que esse aqui é um fibroblasto metabolicamente ativo, tem um dinamismo de funcionalidade muito maior, está sempre ativo, sintetizando e secretando a proteína que constitui as fibras, né, os 3 tipos de fibra. Aqui é um fibroblasto quiescente, um fibroblasto em repouso, né, inerte, e aí ele é chamado de fibrócito. Por quê? Porque ele não tem tanta atividade metabólica, a gente vê a diferença de tamanho, de forma, o núcleo aqui é bem menor do que o núcleo do fibroblasto ativo, a quantidade de mitocôndrias, de complexo de Golgi, de retículos, de organelas no citoplasma do fibroblasto ativo é muito maior do que a quantidade dessas mesmas organelas no fibrócito, que é um fibroblasto em repouso, inerte. Essa é a diferença, não só na parte estrutural, ou seja, no formato, como também no tamanho e volume do núcleo e na quantidade de organelas no citoplasma de cada um. Aqui, núcleo maior do que aqui, formato dessa célula em estrela, aqui ela é mais filamentosa, quantitativo de organelas aqui é muito maior do que no fibrócito. Então, essas são as diferenças que a gente encontra entre essas duas células. Aqui são os macrófagos, que nós falamos também lá atrás, né? Uma célula bem grande, né? Com um núcleo bem volumoso. Isso aqui é o núcleo dele todinho, né? Em formato de um rim. Aqui o nucleolo. Essa minha dicção agora está ficando já complicada a garganta. Desculpem aí, gente, mas espero que vocês estejam entendendo, ouvindo bem. Então aqui é um desenho esquemático, né? Não é uma prancha, é um desenho. Então mostra algumas etapas da ingestão de material e fusão dos lisossomos com o vacúolo contendo a partícula fagocitada. A digestão incompleta pode deixar um corpo residual. Então vamos explicar isso aqui, ó. A ingestão no material até
a formação de um corpo residual. Bom, o macrófago, a gente falou lá do englobamento de bactérias e da limpeza dos tecidos, fagocitando fragmentos e pedaços de células mortas ou células velhas até. Então aqui, ó, vou mudar a cor aqui. Aqui a gente observa aquilo que nós chamamos de pseudópodes, ou seja, são expansões citoplasmáticas. Como é uma célula ameboide, que parece uma ameba, ela não tem um formato uniforme, quando ela vai englobar uma partícula, ela lança pseudópodes, aqui ela lançou esse pseudópodes para englobar, aqui parece um bastonete, uma bactéria em forma de bastão, e aí forma aqui, ó, isso aqui é chamado um fagossomo, ou seja, um lisossomo, que é um vacúolo digestório formado a partir da fagocitose. Então aqui a gente tem um processo de fagocitose, de englobamento de partícula. Aqui no número 2 a gente tem a etapa de formação do fagossomo, ou seja, um lisossomo é uma organela celular das células eucarióticas, ou seja, que tem uma complexidade de organização celular diferente das procarióticas. Esse lisossomo, ele é um vacúolo digestório, ele contém enzimas digestórias no seu interior, e quando isso é proveniente de uma fagocitose, como é o que a gente está vendo aqui, a gente denomina fagossomo. Quando é proveniente de uma pinocitose, que é uma invaginação da membrana para englobamento de partículas líquidas, a gente tem um pinossomo. Então aqui a gente tem um fagossomo. No número 3, aqui nessa etapa, a gente já observa, né? E aqui, ó, essas partículas aqui, ó, que estão se englobando aqui, então a gente tem aqui a formação do fagossomo, né, que eu falei. Aqui, essas vesículas que estão se soltando dessa estrutura, que é o complexo de Golgi, são os lisossomos. Então, os lisossomos eles se originam dessas vesículas do complexo de Golgi, ou complexo golgiense, e dentro dela está cheio de enzimas digestórias. Então, aqui ele se acopla a esse fagossomo e vai acontecer o quê? A digestão desse processo, ou seja, essas enzimas vão digerir esse material. Quando esse material é um alimento para a célula, aquilo que é importante vai ficar dentro da célula, ou seja, vai ser transpassado para o citoplasma. Quando o material deixa aqui, ó, um corpo residual, a gente já chama de vacúolo residual. Esse vacúolo ele vai encostar aqui na membrana e vai fazer um processo de exocitose, né? É isso aqui, ó. Exo é o que? Externo, colocar para fora. Citose, citocélula, ose, está relacionado à digestão, eliminação, e aí ocorre a plasmocitose, que é liberar esse vacúolo residual para o meio extracelular, para que não fique substância tóxica, produto do processo digestório aqui, dentro da célula. Então isso aqui é um englobamento de uma partícula. Quando há um englobamento de bactérias, muitas das vezes, ou essa célula ela se engloba essa bactéria e morre junto com ela, que é onde há formação da secreção purulenta do pus, ou ela dá indicativo, como eu falei lá atrás, ou ela dá indicativo para que o sistema imunológico, né, venha destruir essa célula e, consequentemente, destruir a bactéria que ela englobou. Ou seja, ela dá um sinal, ela emite um sinal para o sistema imunológico, e aí as células que têm o papel de destruir os patógenos e o agente estranho, destroem a célula com aquilo que está no seu interior, e muito provavelmente aquele patógeno que ela
englobou, através desse processo aqui de fagocitose. Gente, qualquer dúvida, avisa aí ou depois.